Elizabeth da Esperança, no País das Sombras. Rumino Stanford, cuja mão diretora, ainda que invisível, cujos lábios e cujos sábios conselhos foram a minha força e o meu consolo nesta viagem da vida, a estes caros amigos do grande além, aos que, a meu lado, na terra, foram meus fiéis auxiliares, meus companheiros de trabalho e meus camaradas de jornada no grande trajeto da sombra para a luz. Dedico este livro com o coração cheio de gratidão e afeto. A autora nossos entes amados que daqui se alaram por sua perfeição para as mais altas esferas, nos trazem ao coração e aos olhos que os choraram palavras de consolo isentas de quimeras. Dão-nos santos conselhos em voz misteriosa, leve rumor de vida do mundo da morte. Grande embora seu corpo a tumba silenciosa, guarde embora seu corpo a tumba silenciosa, sua alma nos espanta a vida, o feliz norte. Aos ouvidos nos soa a sua voz, qual canto de alegre tonte negra que morreu a cantar. E quando a noite estende sobre nós seu manto, deixa a imagem da terra e vai no céu brilhar. Longfellow. Prefácio. Esse livro foi escrito em diferentes intervalos durante muitos anos. Era minha intenção confiar alguém em um manuscrito para ser publicado depois da minha morte. Mas hoje, estando terminada a minha tarefa de médium, cheguei à conclusão de que não me assiste o direito de lançar sobre alheios ombros o fardo das responsabilidades a que eu pretendia eximir-me. E decidi que era melhor eu mesmo defender as verdades que tentei proclamar, do que legar a outros este trabalho. Um motivo ainda mais importante me impelia a isso é o número crescente dos suicídios, pois que não conhecia ainda um só indivíduo que se desembaraçasse da vida. Já não digo acreditando, mas conhecendo somente as verdades que fizeram parte da minha vida cotidiana desde a infância. Há alguns meses, Stanford escreveu um artigo sobre o materialismo que foi reproduzido em muitos jornais alemães. E algumas semanas mais tarde eu recebi uma carta do Barão S, dizendo que ele acabava de perder um processo resultando daí a sua ruína. Vendo-o sem recurso, ele decidira, depois de pôr em ordem os seus negócios, despedir-se deste mundo. Quando acidentalmente lhe foi ter às mãos o artigo de Stanford, ele o leu, agradeceu-lhe e resolveu tentar de novo a experiência da vida. Essa circunstância me fez induzir a esperar que, fazendo conhecer as minhas experiências, algum dos meus semelhantes terão a ocasião de refletir e perguntar a si mesmo se realmente esta existência terrestre é o remate de tudo, ou se, rejeitando o precioso dom da vida, não praticam um erro, que num momento depois terão de lamentar de modo mais terrível. Elizabeth da Esperança. Introdução. A senhora de Esperança, prezada amiga, tiveste a bondade de enviar-me as provas do vosso livro e de pedir-me sobre ele a minha opinião. E é com prazer que atendo ao vosso desejo. Era bastante difícil a tarefa que empreendestes, mas felizmente conseguiste o que aspiráveis. O perigo a evitar era dizer demasiado ou insuficientemente. Dizendo demasiado, vós tereis embarcado nos detalhes, pois ser-vos-iam precisos 10 ou mais volumes para dar uma ideia completa da vossa mediunidade. Ademais, podia isso assemelhar-se a uma apologia, dizendo de menos poderíeis ser obscuro. Escolheste o termo médio. E o essencial é que ele deu uma impressão completa e excelente. Talvez que para outros ainda sejais obscura, mas falo com experiência própria, porque tendo acompanhado a vossa carreira mediúnica por mais de 20 anos em todos os seus detalhes,
Posso compreender-vos melhor que muitos outros, dotado desde o vosso nascimento desse dom fatal da sensitividade, tornaste-vos contra a vossa vontade média, dominado unicamente por um sentimento de respeito à verdade, não recusaste o vosso auxílio aos que desejavam avançar nessa investigação, pela qual vos interessai-vos cada vez mais. Bem depressa obtivestes fenômenos muito notáveis e vos extasiastes com o pensamento de obterdes também demonstrações palpáveis da gloriosa verdade da imortalidade, que consolo para o pobre e triste humanidade. Que novo tempo de trabalho se abra à ciência. Um espírito missionário vos inspirava e vos prontificaste para qualquer sacrifício pela vitória desta verdade. As vossas comunicações com os espíritos. Há bastante tempo, quando comecei a ocupar-me com o espiritismo, eu pensava muitas vezes que, se fosse um médium poderoso, daria um prazer toda a minha vida, todas as minhas forças e todos os meus recursos para provar a todos e a cada um o fato da existência do mundo dos espíritos, com o qual é possível entrarmos em comunicação. Felizmente, não sendo eu médium, vós o sois e vós a achais animada dos mesmos princípios que me teriam guiado, se eu possuísse a vossa faculdade. Na vossa vida vejo os resultados que eu teria conseguido. A vossa obra demonstra que, com as melhores intenções, a mais inteira sinceridade, os resultados obtidos não parecem estar em proporção com os sacrifícios que fizeste e as esperanças que nutriste. Posso, portanto, firmar-me na ideia de que a minha sorte não teria sido melhor que a vossa, porque, pela ignorância dos fenômenos, das suas leis e condições, porque as verdades novas não podem ser implantadas à força no espírito, porque os grandes campeões da causa são destinados a agir isoladamente, sem achar auxílio e conselhos em outros que, para dizer-se a verdade, são tão ignorantes como eles próprios. A verdade só pode ser encontrada depois de tentativas perseverantes. Começaste por uma decepção no momento em que, impelida pelo espírito missionário, tentaste dar ao primeiro vindo a um estranho qualquer uma demonstração das manifestações espíriticas. Foi então que fizeste uma descoberta que pareceu destruir todos os vossos planos para regenerar o mundo. Notaste que essas manifestações, obtidas com tanta facilidade em vosso círculo privado, não se produziam em presença de estranhos, dependentes como estavam do plano espiritual, segundo o qual tinham sido decretados. O vosso mais amargo despertar, porém, foi quando fostes inevitavelmente impelida para o caminho escorregadio da materialização, onde tudo era ainda mistério. Entregaste-vos a essas experiências com um derrotamento digno de vós. Assentados no gabinete, porém, sem vos achardes em estado de transe, conservar-vos em perfeito estado, consciente que podíeis recear. Era bom que Yolanda, que já tinhas visto e tocado tantas vezes, aparecesse fora do gabinete, que podia haver de mais convincente tranquilizador para vós. Eis que um incidente inesperado vos precipitou do céu à terra. Tinhas a convicção de permanecer em vosso lugar, de posse de todos os vossos sentidos, e contudo o vosso corpo estava à mercê de uma influência estranha. Fostes vítima dos mistérios da sugestão, mistérios que eram então quase completamente ignorados, e no caso presente, complicados pela questão de saber-se de quem emanava essa sugestão. As aparências eram contra nós, só podeis saber que a vossa vontade não tomava parte disso, e que esse mistério vos acabrunhava. Era natural que durante muitos anos nem mesmo tivéssemos ouvido pronunciar a palavra espiritismo. 10 anos se passaram, eu vos julgava totalmente perdida para a causa. Mas o tempo é um grande médico, e alguns bons amigos vos induziram a experimentar de novo uma forma de novas experiências, tendo por fim a fotografia das formas materializadas. Foi organizado esplêndidos resultados e outro despertar amargo. De novo fostes acusado, quando sabeis não ter feito mais do que satisfazer ao desejo de outros. Era uma repetição do mesmo mistério, no qual, por ignorância, não podeis penetrar. Foi então que cheguei a Gotemburgo para recomeçar as experiências fotográficas. Nunca vos tendo sujeitado a alguma das exigências usadas com os médios profissionais.
Permitistes, entretanto, que eu vos tratasse como se fosse capaz de enganar, submetendo-vos a todas as condições que julguei necessárias. Nunca fizeste a menor objeção. Posso certificar que ireis tanto quanto eu, interessado em descobrir a verdade. Depois de longas séries de experiência e de muitas contrariedades, chegamos a duas conclusões. Primeira, que apesar da plena consciência que tinhas de permanecer passivo no gabinete, o vosso corpo, ou um simulacro do vosso corpo, podia ser empregado por um agente misterioso fora do mesmo gabinete. O vosso próprio amigo, o espírito Walter, anunciou por vosso amor que podia suceder ainda de tornar-se o vosso corpo invisível no interior do gabinete. Isso foi para vós uma revelação desesperadora. Outro ponto importante estava alcançado. As dúvidas e as suspeitas dos assistentes podiam assim ser escusadas, visto parecer que eles tinham mais razões do que a princípio julgáveis. Tudo isso era muito desanimador e, portanto, tomaste a seguinte resolução: se tenho qualquer parte na formação dos espíritos, quero saber. E vós decidistes a não mais vos assentar no interior do gabinete. Com essas novas condições, obtivestes muitos resultados excelentes, e foi então que se deu um caso notável. Serei Ana, ou Ana será eu. Eu temia que tivesse deixado de mencionar essa experiência, mas fico satisfeito vendo reproduzida com todos os seus detalhes. Aí tiveste um fato palpável do desdobramento do organismo humano. Esse fenômeno se acha no princípio de toda materialização e tem sido a fonte de muitos enganos. Mas que nova perplexidade para vós. Recordo-me ainda do tempo em que, abatido sob a carga de pesadas dúvidas, me escreveis: toda a minha vida não foi mais que uma ilusão? Pergunta. Terei errado o caminho? Pergunta. Fui enganado ou enganei os outros? Pergunta. Como repararei o mal por mim causado? Pergunta. Das profundezas desse mundo que estava tão perto de vós desde a vossa mais tenra infância e para a qual trabalháveis com tanta seriedade e desinteresse, veio afinal a luz que haveis pedido com tanta paixão. Recebeste uma resposta às dúvidas que vos angustiavam. Folgo em ver-vos de novo na luta. Nas vossas recentes experiências de fotografia, conseguiste desenvolver uma nova fase de vossa mediunidade em que sempre supus a tivesses. Porém que no tempo da minha visita a Gotemburgo não foi além do caso narrado. Os recentes resultados obtidos completam as vossas passadas experiências sobre a materialização e estão de acordo com a bela visão que vos explicou o mistério. Não podemos ver os espíritos, mas desejamos vê-los. Não podemos a nós mesmos representar os espíritos de outro lado, a não ser sob forma humana. E por consequência, eles trabalham nisso tanto quanto podem. Tais eram as formas e as cabeças humanas que vistes e desenhaste na obscuridade. Tais foram mais tarde as formas humanas invisíveis que fotografaste a claridade do dia ou a luz do magnésio. Estou disposto a crer que, se estivesses na obscuridade, tereis igualmente visto essas mesmas formas. Tais foram, finalmente, as formas materializadas visíveis que foram fotografadas em Gotemburgo e das quais reproduzistes uma fotografia sob o nome de Leila. Tudo isso não era mais que um ensaio para dar alguma coisa tangível aos nossos sentidos. Tentativas feitas para provar unicamente que por detrás dessas formas trabalham agentes espirituais e que essas formas não devem ser tomadas por aparições de espíritos, como nos foi dito por eles desde o começo. Se continuares nesse propósito e vos tornares senhora das condições, não se pode dizer onde os detereis, nem que grandes resultados serão obtidos. Tais foram, prezada amiga, as minhas impressões lendo o vosso livro. É um livro único, são as confissões de um médico que se retrata, se desdiz ou se defende, mas é a história franca e triste das decepções de uma alma sinceramente amante e ávida de saber. À mercê de potências desconhecidas, porém cheia de promessas. Deixando esse mundo de sombras, eu vos digo: continuai, cumpri o vosso dever, suceda o que sucedereis, seja essa a vossa regra. Não vereis as vossas novas experiências, mas a vossa missão, tenho certeza disso. Longe se acha do seu termo. Um dia encontrareis o vosso crux, ele compreenderá a natureza delicada da vossa mediunidade, saberá cultivar e desenvolver vossos numerosos dons psíquicos,
para o bem da ciência e da humanidade, o vosso sincero. Repiófica, Rússia, 17 de setembro de 1897. A casa Aksakov. A velha casa e seus habitantes. As casas em que homens viveram e se finaram são todos para os fantasmas um escolhido lá. Para aí trazem mensagens aos que aqui ficaram, sem que seus leves passos possamos escutar. Na porta nos encontramos, na escada nós os vemos, do corredor ao longo não cessam de girar, que junto a nós alguém se move, percebemos. Porém, tão impalpável como a impressão do ar, Longfellow. Quando nos decidimos a contar uma história, suponho que o melhor que se tem a fazer é começá-la pelo princípio. Procurei tomar um momento ou um determinado incidente da minha existência para me servir do ponto de partida, mas tive de renunciar a isso, porque não me pude lembrar de incidente algum que não fosse determinado por uma causa precedente que, por conseguinte, merecia ser citada. Suponho, portanto, que me cabe refazer de memória todo o caminho por mim realmente percorrido. Ele começa um pouco antes da Guerra da Crimeia, pois as minhas mais antigas recordações datam do regresso de meu pai ao seio da sua família e das festas que se efetuaram por causa do estabelecimento da paz. Eu não podia compreender o motivo disso, mas a volta de meu pai era para mim uma razão de grande contentamento. Os fatos que passam a narrar são estranhos e incompreensíveis quando os examinamos com o bom senso ordinário de nossa vida material de todos os dias. Tentei algumas vezes colocar-me na posição dos outros, ver com os seus olhos e julgar com a sua compreensão. E invariavelmente cheguei à conclusão de não serem eles merecedores de censura por duvidarem da realidade desses fatos. Quanto a mim, esses fatos aumentaram à medida que eu crescia desde pequena. Me foram familiares, pois não me posso lembrar de tempo algum em que eles não me tenham sido familiares naturais. Por isso, uma só coisa me parecia curiosa, e era que com os outros não se tivesse dado os mesmos fatos. Como criança, eu não podia compreender o motivo pela qual meus amigos recusavam aceitar o que eu dizia, o que se passava ao redor de nós. Isso me irritava muito, e meus frequentes acessos de teima à vista da incredulidade deles me fizeram passar por uma bruxazinha, uma criatura realmente esquisita. Na minha opinião, os outros é que eram esquisitos, e eu considerava como uma grande provação ter que suportar seus espantos e sua incredulidade, que vinham frequentemente de encontro às minhas narrações. Eu falava dessas coisas como de um incidente vulgar da vida diária. Entretanto, crescendo, comecei a compreender que nem todos possuem os mesmos dons e tive a generosidade bastante para excusar intimamente os outros, supondo que algum motivo lastimável nos impedia de ver, ouvir e compreender tudo o que se passava ao redor de nós, tudo o que era tão patente e real para mim. Naturalmente, como criança que era, tomei o encargo de servir-lhes de olhos e de ouvidos, como se dá com o condutor de um cego, mas encontrei na parte deles tanta repulsa que tive de abandonar a tarefa, lamentando as enfermidades do que meus cegos e meus surdos persistiam, entretanto, em rejeitar os meus serviços. Durante a minha primeira infância, vivíamos em uma triste casa velha, situada na parte leste de Londres. Uma casa grande que devia ter sido, em outros tempos, morada de família importante. Mas com o correr dos séculos, ela agora caía em ruínas. Dizia que fora construída ou habitada por Oliver Cromwell, sem lembrar-me qual deles. Em todo caso, era muito diferente das casas modernas. Grande, pesada e triste, tinha um ar de superioridade e dignidade, estranhamente deslocada por meio das construções novas, que de todos os lados pareciam surgir de solo como cogumelos. A casa estava condenada a ser demolida, mas sua destruição fora sempre adiada de um para outro ano, e nesse tempo aí morávamos. Rodeava o velho edifício um pátio onde duas árvores ainda lutavam pela vida. O pátio era calçado de pedra mármore, formando um xadrez com as cores branca e negra.
Ia-se até a casa por uma série de degraus, de mármore, outrora muito belos, porém então manchados, gastos e quebrados. No alto dessa escada estava a pesada porta de carvalho esculpido, ornada de aldravas de ferro e guardada dos dois lados por grandes grifos fabulosos que eram o terror da minha infância. Alguém tinha pintado esses monstros com uma bela cor verde brilhante, e seus olhos e suas línguas com tinta vermelha. Essa porta aferrolhada dava acesso a uma galeria assoalhada de carvalho, para a qual se abriram muitas câmaras desocupadas e vazias, e uma longa escadaria conduzia à parte superior da casa. Muitas dessas câmaras tinham soalhos de carvalho e eram sombrias, não fornecendo às pequenas janelas luz bastante para alegrá-las. Apesar de, na parte posterior da casa, que dava para um antigo jardim transformado em simples prado, as câmaras terem um aspecto mais alegre, porque as janelas, outrora filtrando luz por vidros azuis, tinham então vidros brancos. Eram nessas últimas câmaras que habitavam. O resto da casa estava desocupado e as câmaras fechadas, executando-se a parte baixa das cozinhas onde morava um casal de velhos que não me lembro se eram guardas. Não sei dizer como aí vimos residir. É provável que a vizinhança conviesse a meu pai, e talvez mesmo que, apesar da antiguidade e da fama que tinha de estar endemoniada, essa construção fosse a melhor residência da localidade. Contavam as mais singulares histórias acerca de fantasmas que circulavam nessas numerosas câmaras vazias. A minha imaginação infantil se exaltava extraordinariamente ao pensar no que faziam esses estranhos visitantes. Eu ignorava totalmente o que podiam ser os fantasmas e imaginava que eles eram os grifos do portão do carvalho no alto da escada, e portanto tinha-lhes medo. Nesse tempo eu gostava muito de ir de uma a outra dessas câmaras vazias e de assentar-me com as minhas bonecas no peitoril largo embaixo de suas janelas. Daí me vinham arrancar com uma exclamação de espanto e de horror. A nossa criada, que considerava como coisa antinatural a minha simpatia por essas câmaras endemoniadas, entretinha-me então falando dos fantasmas, de suas vinganças quando invadiu seus domínios. Eu nunca podia compreender perfeitamente essas observações sobre a solidão das câmaras, apesar de suas narrações me apavorarem. Para mim, essas câmaras nunca estavam vazias ou solitárias. Constantemente por aí passavam pessoas estranhas circulando de um para outro lado. Alguns me prestavam atenção, outros me observavam e sorriam quando eu lhes mostrava a minha boneca. Eu não sabia quem eram essas pessoas, mas começava a conhecê-las de vista e olhava-as com um interesse apaixonado. Eu levava meus brinquedos para mostrar-lhes, principalmente um livro de figuras, que era o que eu mais prezava de tudo quanto possuía. Às vezes eu ficava admirado de que me deixasse tantas vezes sozinha naquela grande casa, sem outra companhia, além de uma boneca de trapo. Como, porém, minha mãe sofria e havia muito presa ao leito, eu supus que a criada tivesse muitas ocupações. Não havia ali outra criança para fazer-me companhia. O irmão e a irmãzinha que nasceram depois de mim só viveram poucas semanas. Meus primeiros anos foram, pois, muito solitários. E eu vivia à minha vontade, contanto que eu não sujasse o meu avental, o que era um crime imperdoável. Quando meu pai, capitão de navio, se achava em casa, o mundo inteiro mudava para mim. Sua presença me transportava a um verdadeiro paraíso. Era o único ser cujo amor me pertencia inteiramente. Era a única pessoa que me animava para que eu lhe contasse os meus sonhos e as minhas fantasias, e que nunca me repreendia nem me falava em tom áspero. Sentia-me perfeitamente feliz quando me assentava em seus joelhos com o seu
braço rodeando-me os ombros, ou quando me agachava ao seu lado, no canto da chaminé, segurando-lhe a mão, enquanto ele me contava estranhas histórias dos países que havia visitado. Eram realmente histórias extraordinárias, e como eu soube mais tarde, às vezes inventadas na ocasião para satisfazer simplesmente meu amor ao estranho e ao maravilhoso. Para mim, porém, eram o Evangelho, pois por serem contadas por ele. Além disso, essas histórias não eram muito mais admiráveis que os meus sonhos, ainda que fossem de caráter diferente. Para mim, nada havia de notar nas histórias de sereias atraindo os marinheiros fascinados para os seus palácios encantados no fundo das águas. Nada havia de estranho na música maravilhosa que somente alguns podiam ouvir. Tudo isso eu acreditava ser possível e parecia melhor explicar o que entregava em meu pequeno cérebro. Muitas vezes, crianças como ainda era, eu tinha a triste ideia de que era diferente dos outros. Eu ouvira qualificar-me de esquisita, se bem que meu próprio espírito julgasse que eram os outros e não eu que assim devia ser chamados. Entretanto, o sentimento de diferir dos outros me inspirava o terror de não ser compreendida por eles. Eu experimentava um ressentimento apaixonado contra a coisa invisível que criava essa diferença. Todas essas lendas, porém contadas por meu pai, tinham o efeito de me reconciliarem comigo mesmo. Eu o exaltava por me sentir tão capaz de compreender os seres e os sons misteriosos, para os quais o comum dos mortais é surdo e cego. Dava-se o mesmo com relação aos heróis e às heroínas. Eu podia ver rostos e formas onde outros não viam senão trevas. Assim eu acreditava em tudo que meu pai me contava sobre ninfas, sereias, encantamentos, magia e o mais. E o pensamento da existência de pessoas familiarizadas com essas coisas era para mim um grande consolo, pois que me apoiavam e contradiziam a extravagância daqueles que não viam e ouviam as mesmas coisas que eu. Crescendo, porém, tive necessidade de trabalhar, estudar as lições, ficando assim com menos tempo para sonhar, para passar com os meus amigos fantasmas. Como eu me acostumara a chamá-los logo que eu deixava a monótona sala da escola, dirigia-me alegremente para as câmaras endemoniadas. Aí os meus sonhos voltavam e a minha imaginação podia estar em liberdade, povoando esses velhos compartimentos e corredores fora da moda. Presentemente emprego as palavras sonho e imaginação, porque outros as adotam e não sei de que palavras especiais deva servir-me. Mas não são expressões adequadas, porque o sonho e imaginação implica alguma coisa de irreal e inventada. Ao passo que os meus sonhos e as minhas imaginações eram muito mais reais do que qualquer outra coisa da minha vida diária. Para mim, as câmaras nunca estavam sombrias nem vazias. Algumas vezes, ao entrar nelas, eu lançava ao redor de mim um olhar contrariado por não encontrar alguma figura familiar e depois me espantava por vê-las repetidamente povoadas de estranhos. Essas sombras, às vezes tão reais, tão cheias de vida, que eu as tomava por visitantes ordinários. Raramente eu entrava em qualquer câmara sem procurar nela, com a visita, algum habitante fantasma, e raramente eu buscava inutilmente. Alguns dentre eles me sorriam gentil e amigavelmente, e habituei-me depressa com eles. Outros não me prestavam atenção e passavam por mim nas escadas e nos corredores, como se nunca me houvesse visto. Às vezes eu me vexava e indignava, vendo o meu sorriso de boas-vindas passar despercebido. Um dos meus amigos fantasmas era uma velha, sempre vestida com roupa preta, feita de uma fazenda mole e macia como um cetim, sem que fosse realmente. Volantes e finas rendas adornavam-lhe a touca branca. Sobre um doce semblante da velha, com seus cabelos cinzentos bem alisados, passava uma larga fita negra que se estendia abaixo do queixo, terminado por um nó. Ela trazia sob os ombros um chalé de renda preso ao peito. Essa mulher fantasma parecia ocupar uma câmara especial, se bem que eu a visse também nas outras. Sua câmara era longa e estreita, sombria e de teto baixo, indo aí ter a luz por uma pequena janela de caixilhos miúdos.
Quando a nossa família aumentou, essa câmara foi muitas vezes ocupada e por isso a pequena janela foi substituída por uma janela grande, a moda francesa, com as portas até o chão, indo uma estufa moderna ocupar o lugar da antiga janela. Para minha grande alegria, porém, ficavam largos e fundos vãos de um e outro lugar da estufa, de modo que, assentando-me sobre o peitoril da janela com o meu livro atrás da cortina, eu podia utilizar-me da luz da chama sem receio de ser descoberta e incomodada. Depois dessas transformações, a câmara, de novo mobiliada, tornou-se um salão confortável, e como era vizinha do quarto de minha mãe, tornou-se logo o lugar onde eu se ocupava a couser para a família. Couser. Muitas vezes perguntei a mim mesmo como a velha dama suportava essa invasão, pois, por meu lado, ressenti-me com essas investidas nos domínios dos meus amigos fantasmas. Parecia-me sempre que só eles eram os habitantes legítimos das câmaras desocupadas. Ainda que eu falasse muitas vezes desses habitantes misteriosos na nossa casa, preferia sempre assentar-me, silenciosamente observá-los. Eu tinha ciúmes quando me vinha o pensamento de deverem eles repartir a sua amizade. E exaltava-me com o fato de ser a única pessoa que tinha o privilégio de conhecê-los. As minhas inquietações começam. Numerosas eram as ideias que eu tinha com relação a essas figuras silenciosas. Muitas vezes eu perguntava a mim mesma, com inquietação, o que queria significar tudo aquilo e por que outras pessoas não viam as minhas sombras, depois, porém, de haver sido punida por inventar o que eu contava a respeito delas. Tornei-me prudente e a esse respeito não mais falei a pessoa alguma. Eu não gostava de ser ridicularizada e muito menos de passar por mentirosa. Quando me fez a transformação de que já falei, uma criada contou muitas histórias de aparições e assustou-me a tal ponto que eu não ousava mais entrar só em nenhum quarto. Quando ele estava em escuridão e mesmo de dia ou à claridade da lua, eu tremia ante a ideia de algum espírito sofredor aí tornar-se visível. Durante muitas noites, depois de haver escutado com ansiedade a narração dessas histórias horríveis, conservei a minha cabeça envolvida nos lençóis, com grande medo de que algum habitante dos túmulos pudesse de súbito aparecer-me. Entretanto, o que é estranho, eu nunca assemelhara os meus amigos fantasmas aos espíritos dos mortos. Aqueles nunca me inspiraram temor algum, eu podia encontrá-los a todo momento, de dia ou à noite. Dirigi-lhes um olhar amigável quando passavam, ou examiná-los curiosamente quando não se afastavam de mim. Eu não teria mesmo medo dos espíritos se soubesse que esses amigos estavam ao meu lado. Sentia estar sob a sua proteção e segurança, e nunca tive receio de ficar sozinho no leito, às escuras, quando me achava na presença de um ou muitos desses amigos. Muitas vezes, nos anos que se seguiram, estranhei que uma espécie de vida tão pouco natural na aparência não tivesse excitado maior curiosidade e mais comentários ao redor de mim. Mas, como já disse, a saúde de minha mãe era melindrosa e ela vivia em cuidados por causa do aparecimento sucessivo e rápido de muitos filhos. Durante esse tempo eu ficava entregue às minhas pequenas ocupações, e não o bastante já ser crescida, raramente exigia de mim outra ocupação que não fosse o estudo das minhas lições diárias, salvo de quando, em vez, há de fazer alguma costura caseira. Além de tudo, eu não tinha muito gosto pela costura, nem também por qualquer outro trabalho, com exceção do desenho, ocupação essa que raramente me aplicava, pois minha mãe considerava esse tempo como perdido. Eu tinha sempre em mãos algum trabalho, mas como ele não me interessava, acabava por me tomarem, exprobrando-me por meus hábitos preguiçosos. Eu suportava essas censuras com um perfeito bom humor, uma vez que me deixassem a faculdade de prosseguir no meu
passatempo favorito. Isto é, vigiar sonhando os meus amigos fantasmas e fantasiar a sua história. Um dia, enfim, minha mãe, enfastiada com minha malandrice, ordenou que eu fosse sentar na sua sala para fazer uma costura, que me pareceu interminável. Minha mãe desprezava o emprego da máquina de costura e declarava que não queria em sua casa tal abominação. Por isso, a costura da nossa casa era um trabalho sem fim, um obstáculo a qualquer ocupação razoável, salvo para minha mãe, que encontrava nisso, ao mesmo tempo, um alívio e um prazer. Assentei-me, pois, ao lado dela, junto à grande mesa de trabalho, e dei começo à minha costura. A sala apresentava um aspecto muito diferente, depois das modificações, porque passara e eu a mim mesmo me perguntava quais seriam a esse respeito as opiniões da velha dama fantasma. Olhando para o lugar onde eu havia habitualmente, fiquei surpreendida e encantada por descobrir essa querida figura familiar em um canto, perto da chaminé. Ela tinha nas mãos alguma coisa e seus dedos se agitavam vivamente. Vi então que ela fazia pontos de malha. Havia tanto tempo que eu não vi alguém fazer esse trabalho que o meu interesse foi despertado. Eu observei curiosamente um brilho das suas agulhas. "Que está olhando?" perguntou minha mãe, com severidade. "Não podes prestar atenção ao teu trabalho?" "Mas, mãe, é a velha dama que está consertando meias." "Que velha dama?" inquiriu minha mãe. E compreendi logo ter dito um disparate, vendo-a cerrar os lábios e franzir a testa enquanto me repreendia. "Começas outra vez", continuou ela, "com essa história. Não compreendestes ainda que em tua idade essas invenções são detestáveis?" Não compreendeste ainda que em tua idade essas invenções são detestáveis? Não te tenho dito demasiadamente que não quero isso? Tu, uma menina bastante crescida para induzires teus irmãos a estudarem, para dar-lhes bons exemplos, não fazes senão aborrecer-me muito. Estás sempre disposta a gaiatices, a viver sonhando, em prejuízo de qualquer outra ocupação, olhando para o vácuo e inventando histórias para intimidar-lhes os outros. Eu esperava que, crescendo, te libertarias desse mau costume. Adoeço completamente de fadiga, pois que já não sei o que fazer para induzir-te a compreender quanto é abominável a tua conduta. Escutei tudo isso com o coração miseravelmente entumecido, mas ao mesmo tempo lancei uma vista furtiva na direção da minha dama fantasma, indagando de mim mesmo se ela estava triste por minha causa. Eu me senti igualmente muito penalizada e ofendida, e tinha a suspeita aflitiva de haver em mim alguma coisa de anormal. Tinha-me dito muitas vezes que eu inventava e devia envergonhar-me de dizer mentiras. Eu sentia por isso uma espécie de lástima pela falta de compreensão daqueles que me faziam tais observações. Não gostava de que me suspeitasse de falsidade, desejava ser boa,
Fazia para isso o que podia, orava até a fadiga, pedindo a Deus que me ajudasse, a fim de tornar-me boa e de não incomodar pessoa alguma, principalmente minha mãe. Muitas vezes de joelhos diante do leito eu tinha orado até cair adormecida, para que fosse libertada de meus sonhos e não mais tivesse a tentação de falar disso. Mas meus esforços de nada serviam. Algumas vezes, quando meu pai estava em casa ou quando aí havia hóspedes, meus amigos fantasma tornavam-se invisíveis e eu os esquecia por algum tempo, porque tinha outra coisa em que pensar. Meu pai gostava de ter-me junto de si e eu apreciava a sua companhia. Não tinha companheiras da minha idade porque me havia proibido de ligar-me às meninas que frequentavam a mesma escola. Nunca tive camaradagens nos brinquedos, salvo quando meu pai se achava conosco. Então a minha natureza folgada se patenteava ou tornava-me barulhento e excitado com os brinquedos e as pilhérias que ele provocava. Logo que ele partia, logo que a casa voltava à sua monotonia habitual, todos os seus sonhos ressuscitavam. Meus amigos fantasmas tornavam aos seus respectivos lugares. Eu amavelmente lhes dava as boas-vindas. Eles eram uma propriedade minha, alguma coisa só a mim pertencente. E secretamente eu me orgulhava de possuir um mundo meu, no qual ninguém mais tinha entrada. Às vezes, na minha alegria ou na minha admiração, acreditava dever falar de alguém acerca de seres estranhos que, salvo eu, ninguém parecia ver. Minhas confidentes habituais eram uma velha criada e minha avó, que vinha de tempos a tempos passar algumas semanas conosco. Escutava-me sempre e fazia seus comentários. Parecia que eram simpáticas as minhas narrações, pelo menos minha avó, porque, embora me respeitasse que não convinha pensar nessas coisas estranhas, nem falar dos meus amigos fantasmas, contavam-me histórias maravilhosas e fantásticas, que acabavam por me assustar inteiramente, não me voltando à calma senão quando meus amigos fantasmas se achavam de novo ao pé de mim. Nunca me pareceu que aí houvesse alguma coisa de sobrenatural. Eu aceitava a presença deles como uma coisa natural, e era infeliz quando eles estavam ausentes, pois sabia que ninguém mais os via. Porém, já não tentava explicar isso. Acostumara-me à ideia da existência de pessoas singulares, ignorantes dessas coisas. Certa tarde, sentada junto da minha mãe, eu escutava silenciosamente as suas repreensões e queixas, com os olhos fixos no meu trabalho. E meus pensamentos trabalhavam em perscrutar a causa de toda a extensão da minha maldade, pois que sentia merecer realmente muitas das exprobações que me eram dirigidas. Era preguiçosa, eu sabia bem, as lições me fatigavam e não compreendia as palavras que decorava. Não podia pela manhã recordar-me das lições estudadas na véspera à noite. Nunca me era possível resolver corretamente os meus problemas de aritmética. Por essas faltas me prendiam na escola. A gramática, a geografia e a história se embaraçavam tanto na minha cabeça que eu apenas podia distinguir uma das outras. Declaravam que a minha escrita era impossível de ler-se, e quanto à costura, o ponto capital aos olhos de minha mãe, eu não podia pegar em uma agulha sem atirar-me logo ao país dos sonhos, donde só voltava para ouvir uma forte repreensão. Pensava em todas essas iniquidades com um profundo suspiro e sentia-me bastante culpado, porque não era eu como as outras meninas. Certamente podia fazer travessuras, jogar a pela, montar a cavalo, correr, saltar, tomar parte nos jogos organizados por meu pai e meus primos, com as quais eu rivalizava nas burlas maliciosas que eles imaginavam. Nesses momentos sentia-me uma criatura totalmente diferente, entregue, porém a mim mesma, recaía nos meus sonhos de indolente, pecado imperdoável em uma casa atarefada como a nossa. Sentia tudo isso e resolvi tornar-me outra. Estudaria seriamente, não seria mais a última da minha classe, por causa de temas mal escritos e de trabalhos mal feitos. Ou seria ocupar-me-ia com as crianças, mostraria que prestava para alguma coisa. Antes, as sucessivas resoluções de corrigir-me, senti-me totalmente boa, antecipando a maravilha de obediência à atividade em que pretendia transformar-me.
Perguntava a mim mesma se a minha velha dama fantasma ouvia e compreendia tudo isso. Se ela sabia quanto me tinham repreendido. Me tinham repreendido. Eu indagava se ela tinha sido algum dia menina de 14 anos, e se, encarregando de fazer longas costuras, havia repreendida por ter desempenhado mal essa tarefa. Talvez que o seu trabalho só tivesse sido sempre o de fazer pontos de malha. Lancei um golpe de vista para o seu lado. Lá estava ela, ponteando malha. Eu vi seus dedos moverem-se com rapidez e suas agulhas brilharem durante esse ligeiro movimento de dedos. Espantava-me da sua habilidade, porque seus olhos estavam fixos em mim e não sobre o seu trabalho. Minha mãe não sabia fazer pontos de malha, segundo a ouvi dizer. Julguei que me seria grato aprender isso, que me parecia tão engenhoso e divertido. Eu ia pedir à minha avó que me ensinasse, pois sabia que ela conhecia esse trabalho, embora não o fizesse com tanta perfeição e celeridade com a querida dama fantasma. Perguntava a mim mesma se esta não poderia ensinar-me. Ela, porém, nunca parecia começar o trabalho, e era esse começo que eu precisava saber. Talvez que se minha avó me mostrasse as malhas sobre as agulhas, eu soubesse sair do embaraço, observando os dedos da dama fantasma e fazendo o mesmo que ela. Se ela trabalhasse mais lentamente, os dedos da minha avó não podiam ser tão ágeis, mesmo que trabalhasse depressa. Eu acreditava não poder acompanhar a contagem da formação das pequenas malhas, e apenas me era dado segui-la. Assim eu pensava, poderia consertar todas as mesas da família e minha mãe não mais me chamaria de preguiçosa. Uma voz severa veio então perturbar meus cálculos, dizendo: por que não cosses? É inútil falar-te, é incapaz de esgotar a paciência de um santo. Não atendes ao que eu digo e fazes sempre o possível para me aborreceres e penalizares. Que está vendo que há naquele canto? O tom queixoso de minha mãe fez-me recordar as minhas faltas. É a velha dama, disse eu, está ponteando meias e eu... Silêncio, filha ruim, nunca me fales dessas coisas, basta que eu ouça o que os outros contam das tuas invenções. Trabalha. No meu susto eu tinha deixado cair a costura, quando minha mãe me despertou do sonho. Se levantar os olhos antes de ter terminado o teu trabalho e se tornares a olhar naquela direção, dou-te uma tapona, a fim de ver se assim te aviva a memória. Ela estava então realmente zangada. Depois, retomando trêmula e silenciosa o meu trabalho, recomecei a costura. Mãe Eva, pergunto ainda a mim mesma, se tivesse sabido que legado deixáveis às vossas filhas, esse conhecimento não haveria detido a vossa mão no momento de colherdes o fruto proibido? Pergunta. Que indomável o desejo que herdamos de fazer precisamente o que nos é vedado. Eu não tinha necessidade de erguer os olhos dos meus trabalhos, realmente desejava obedecer mais. A tentação de ver se o trabalho da velha progredisse, ela compreendia o que se passava entre minha mãe e eu, era muito forte. Olhei, pois, na direção proibida, e logo em seguida uma bofetada forte me colocou a par da minha desobediência. Eu sabia que o castigo era merecido, mas isso em nada modificava as coisas, e eu chorava e soluçava amargamente, sem poder conter-me, quando eu vi entrar o doutor que minha mãe esperava nesse dia. Escapei-me e fui sentar-me na escada, onde, cobrindo o rosto com as mãos, chorei de dor e de vergonha. No fim de algum tempo, abriram a porta e chamaram-me. Enxugando as lágrimas, entrei na sala. Minha mãe, sempre assentada em sua cadeira baixa, parecia perturbada e zangada. E o doutor por aí passeava. Quando entrei, ele sentou-se, segurando a minha mão, acariciou-a amistosamente e disse-me com bondade: penaliza-me ver-vos chorar, mas sabeis que a vossa mamãe está sofrendo e deveis procurar contentá-la em vez de penalizá-la. Contai-me, pois, toda essa história, isto é, as coisas que veis e os outros não veem, as velhas que ponteiam mesas, etc. O que significa tudo isso? Falai. Ele olhava-me com bondade e simpatia, acariciando-me as mãos, enxugando as lágrimas que corriam pelas minhas faces, incitando-me a falar. Isso animou-me. Contei-lhe o que chamava
Contei-lhe o que chamavam meus sonhos e minhas fantasias, coisas que para mim eram realidades. Falei-lhe de meus amigos fantasmas, nossos hóspedes diários, da velha dama que trabalhava com tanta habilidade e me olhava com tanta doçura, do cavalheiro bem trajado, de longos cabelos e anelado, chapéu de plumas, com esporas e uma espada ao lado. Falei-lhe do homem que usava um colarinho largo, que se alteava ao redor do pescoço, apresentando a aparência de ter a cabeça colocada num prato, das damas de vestidos de seda, cabelos empoados, com suas rendas, babados e maneiras curiosas. Contei-lhe tudo, o meu desgosto de não ser escutada e quanto me era terrível ser suspeitada de falsidade. Mas isso é a verdade, acrescentei eu, cada palavra é uma realidade. Eles aí estão, eu os vejo e não minto. Sim, disse o doutor, creio em vós e não julgo que estás mentindo. Como meu coração saltou ao ouvir essas palavras. E voou para esse homem que eu julgava sincero. Sim, creio que vedes coisas que os outros não veem. Conheci pessoas que vos assemelhavam, que viam homens, mulheres e animais que realmente não existiam, mas essas pessoas eram loucas. Persistiam em ver sombras movendo-se ao seu redor, velhos ou mulheres espiando-os pelos cantos, tinham começado a por ver uma coisa, depois outra, e enfim tornaram-se perigosas, sendo necessário recolhê-las a asilo de alienados para serem curadas. Pareceu-me que essas palavras me congelavam o sangue nas veias. Eu não podia deixar de ficar imerso em um silêncio cheio de horror. O que queria dizer tudo isso? Seria esse o segredo do mundo maravilhoso, em que eu havia passado horas tão felizes? Meus amigos fantasmas não estariam realmente ali? Teriam razão aqueles que me diziam que os fantasmas não existiam e que eu não me enganava? Eu os via nisso, não me enganava. Se porém realmente eles não existiam e se eu via uma coisa sem existência real, é claro que isso não era normal. Anteriormente eu nunca havia pensado nisso, mas agora, que horrível pensamento, eu ia enlouquecer. Dia e noite sofria esse tormento. Ser louca, o que significava ser louca? Eu pensava em todas as coisas horríveis que me tinham contado, nos crimes cometidos pelos maníacos, nos horrores dos asilos de alienados, nas câmaras acolchoadas, nos ferros, nas camisolas de força, e tremia de medo e pedia a Deus quase freneticamente que me preservasse da loucura. Elizabeth da Esperança, no País das Sombras.